Meu nome é Sandra Costa, eu sou do NEP Eurípides Barçanufo de Campinas e trarei o capítulo 63 do Livro da Esperança, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, intitulado Ante os Incrédulos. E conheceis a verdade, e a verdade vos fará livres. Palavras de Jesus, que está em João, capítulo 8, versículo 32. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele que da maneira por que lhe apresentam as causas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Esse trecho está em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 7. Compadeçamo-nos dos incrédulos que se arremetem contra as verdades do Espírito, intentando penetrá-las à força. Semelhantes necessitados chegam de todas as procedências, de paisagens calcinadas pelo fogo do sofrimento, de caminhos que a provação encharca de pranto, de furnas da aflição em que jaziam acorrentados ao desespero. Outros existem que nos atingem às portas, conturbados pelo clima de irreflexão a que se calam, ou trazendo sarcasmos no pensamento imaturo, quais crianças bulhentas em recintos graves da escola. Muitas vezes, nas trilhas da atividade cotidiana, somos tentados a categorizá-los por viajores de indesejável convívio. Entretanto, os que surgem dementados pela dor e aqueles outros que se acomodam com a leviandade pela força da própria inexperiência, não serão igualmente nossos irmãos diante de Deus? Certo que não nos é lícito entregar-lhes em vão energia e tempo quando se mostrem distantes da sinceridade que devemos uns aos outros, mas se anelam realmente aprendizado e renovação. Saibamos auxiliá-los a compreender que a pesquisa e a curiosidade somente vale se acompanhados de estudo sério e trabalho digno. Estendamos aos companheiros que o ateísmo enrijece algo de nossas convicções, que os ajudem a refletir na própria imortalidade. Diligenciemos partilhar com eles o alimento da fé, na mesma espontaneidade de quem divide os recursos da mesa. Todavia, perguntarás: e se recusarem, obstinados e irônicos, os bens que lhe ofertamos? E se nos apagam a golpes de violência as lanternas de amor que lhes acendamos na estrada? Se indignações assim podem ser formuladas por nossa consciência tranquila, após o desempenho de nosso dever de fraternidade, será preciso consultar a lógica. E a lógica nos dirá que eles são cegos de espírito, que nos cabem amparar em silêncio na clínica da oração. Caros amigos, quem são os incrédulos? Os incrédulos são todos aqueles que não acreditam e negam a existência de qualquer força e de qualquer princípio inteligente fora da matéria. Mas podemos dizer que os ateus são só os que não acreditam em Deus? Não. Ateus também são aqueles que, por falta de algo melhor, desejam crer, mas a incerteza os atormenta. A sua razão se recusa a aceitar o futuro e, na dúvida, o rejeitam. Também temos incrédulos que, embora espiritualistas, são tão resistentes
quanto os incrédulos por indiferença. São aqueles incrédulos de má vontade, que temem pela condenação de suas ambições, de seu egoísmo e de sua vaidade. E isso acontece tão pouco, né, gente? Incrédulos por interesse ou má fé, aqueles que condenam o espiritismo por interesse pessoal. Também temos os incrédulos que só têm coragem, né? Só tem aquela coragem de fazer igual quando virem que o outro, que o seu companheiro não se queimou. Isto num exemplo bem rude, né? Quantas vezes a gente não faz algo porque a gente viu que o nosso companheiro de trabalho, nosso companheiro de casa, foi lá, né? Com fé, com força e fez. E nós ficamos aqui, encolhidos, e só vamos lá e fazemos igual, porque o outro fez. Também temos os incrédulos por orgulho, por leviandade e por decepção. Quantos incrédulos nós vemos, incrédulos no amor, que se decepcionaram. Incrédulos que pediram a Deus, fizeram as suas orações, achando que Deus só olhava para eles. Só para eles. E não foram atendidos, e a partir daquele momento não acreditam em mais nada. Que a partir de agora só vou acreditar se eu ver acontecer. Então, os incrédulos, todos eles desejam ver, só acreditam quando veem que aconteceu. Na verdade, eles só querem que esta crença, que esta fé obedeça a sua ordem, e não é bem assim. A resistência do incrédulo muitas vezes provém da maneira como é apresentada a fé. E muitas vezes esta fé é apresentada como uma fé cega, um dogma. E esta fé cega costuma impor, exigir, deixar para trás, né, muitas das preciosas prerrogativas do homem. E duas delas são o raciocínio e o livre-arbítrio. É contra essa fé cega que se levantam os incrédulos. Porque se ela não admite provas, ela deixa no espírito desse incrédulo algo vago, sem resposta. E quando não há resposta, se cria dúvida. Podemos verificar isso em situações do nosso próprio cotidiano. Quantos de nós pertencíamos a certa religião? E por esta religião nos não trazer respostas. E olha que depende da idade. No meu caso, foi com 18 anos. Nós largamos tudo e vamos atrás de algo que nos responda com lógica às nossas aflições. Ou então procuramos em estudos como filosofia, antropologia, a história, ou mesmo na ciência, uma resposta que nos satisfaça. E quando isso acontece, deixamos a religião relegada a segundo plano. E não por isso o ateísmo seja uma expressão de inteligência. As pessoas brilhantes não se afastam da religião ou da noção de Deus por serem inteligentes. O ateísmo não tem relação nenhuma com a inteligência ou muito menos com a felicidade. Os incrédulos do planeta ainda precisam
ver para crer. E aqui um ponto muito importante. Eles não podem ser constrangidos a aceitar o que não veem, pois todos são livres para adotar ou rejeitar a sua maneira de encarar a vida. Agora, uma outra definição. O que é fé? A fé é uma crença? Nem sempre. Porém, mais forte do que isto, a fé é um sentimento inato, escrito na consciência de cada um. A fé, mais do que acreditar, é sentir dentro de si uma força, uma faculdade a ser desenvolvida. Como falamos, também é um talento. É a confiança nas capacidades depositadas em si pela natureza e na existência de uma ordem natural e progressiva. A fé é paciente. A fé é corajosa. A fé é caridosa. Pois a fé recompensa, ainda que em outras vidas, aquele que age em bem ao próximo. E aqui nós não vamos falar em nenhum exemplo triste de frutos de fanatismos religiosos, que muitos falam que em nome da fé podem fazer perseguições, em nome da fé quantos mortos, em nome da fé quantas guerras. Às vezes a fé significa compromisso numa relação com Deus. Neste caso, a palavra fé é usada também no sentido de fidelidade. E tal compromisso não precisa ser cego ou submisso, de forma alguma. Aprendemos no Espiritismo que na sua caminhada evolutiva, o espírito vai conhecendo as leis de Deus, vai percebendo a perfeição e quanto mais a conhece, mais se identifica com elas, mais confia na justiça e no amor do Criador, mais se conscientiza de sua perfeição, mais tem fé. E esta fé nasce do entendimento inabalável e indestrutível. Agora eu vou ler um pequeno ensinamento de Emmanuel. Emmanuel ensina que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. E com esta linda frase de Emmanuel sobre a fé, o que nós espíritas temos para fazer para ajudar o nosso irmão que nada crê? Qual que é a proposta do espírita? Sabemos que é uma filosofia de base científica, de conhecimento e consequências ético-moral, que tem como princípio básico a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, a reencarnação e a evolução espiritual. Diante de todos esses princípios, esses 5 princípios, como o espírita explica os acontecimentos da natureza? As doenças, os transtornos, a pobreza, a riqueza e a morte.
Nós espíritas explicamos pela fé raciocinada, por nos apoiar nos fatos e na lógica. E quando o Espiritismo diz que não se dirige aos que têm uma fé qualquer, entende que não se impõe a ninguém e não violenta nenhuma consciência. Dirigimos aos incrédulos pelo raciocínio que sabemos tem acesso à razão. Sim, caros companheiros, por ser uma fé raciocinada, a razão está em todos os momentos. E o Espiritismo não tem um objetivo do qual não quer se afastar. Sabemos o caminho a seguir e que cada coisa vem ao seu tempo. E nesse momento eu acho interessante uma reflexão sobre o capítulo 24, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que é colocado que o Espiritismo vem hoje explicar pontos obscuros. O que são esses pontos obscuros? Que a religião e nem a ciência consegue explicar. São os ensinamentos de Jesus, né? E esses pontos obscuros, eles não se fazem de maneira imprudente, ele não é explicado de maneira imprudente. E sim, é nos transmitido com muito cuidado, de maneira sucessiva e gradual. Para quê? Para que não fiquemos assustados e não nos afastemos por não ter condições de acompanhar os ensinamentos. Você imagina que há mais de 2000 anos Jesus ensinou a todos os seus contemporâneos por parábolas. Por que por parábolas? Porque ainda não conseguiam entender. E até hoje também muitas coisas não conseguimos entender. Mas olha que misericordioso que é Jesus, que esses ensinamentos vêm aos poucos, em tempo oportuno, para que nós os assimilemos e os aceitemos. E só depois é que se parte para outro ensinamento. E aí? Qual que é a próxima sequência? Então, cremos, já assimilamos os ensinamentos de Jesus, que nos dá a certeza, porque esse ensinamento nos chegou em momento oportuno e na quantidade certa, e nós o compreendemos, nós compreendemos esse ensinamento. Mas somente a fé e a compreensão não basta para fazer alguém um espírito esclarecido. Também não basta para levar a mensagem ao incrédulo. Para ter segurança e convicção do que estamos falando, não basta somente ajudar. Não basta somente estudar o saber. Devemos mostrar nossa experiência, sermos exemplo. Quer ver um exemplo? É muito difícil de explicar para o incrédulo. É quando falamos do desencarne. E devemos nos lembrar que o incrédulo, perante esse momento extremo da morte, para ele é muito penoso, muito doloroso. E se comparar a mesma situação para com os espíritas preparados, que já esqueceram o sofrimento ou se habituaram com ele e encaram o desencarne com calma, impedindo de sofrer duplamente, que é o pensar sobre desencarne aqui e depois, pois a gente já o prevê e o aguarda. Mas não podemos ser orgulhosos e achar que podemos convencer alguém de nossa doutrina, pois até os milagres de Jesus causaram descrença
e alguns de seus contemporâneos. Por acaso, os fariseus não pediram ao mestre para fazer algum prodígio? Vou contar agora uma pequena fábula da macaquinha, o macaco e a noz. A macaquinha colhe a noz verde, morde, faz careta e joga fora. E se admira de gostarem de uma coisa tão amarga. Mas o velho macaco, menos superficial e com certeza profundo pensador da sua espécie, pega a noz no chão, quebra a casca e come, a considerando deliciosa. E é aqui que deve estar a nossa fé, raciocinada, estudada, compreendida e sermos o exemplo. Pois a incredulidade não é uma experiência permanente. E a incredulidade não define o ser na sua totalidade. E para aqueles que, mesmo testemunhando a cada instante os efeitos do poder de Deus, não se deixam convencer pelas maravilhas da criação, em algum momento eles serão tocados. E podem crer, não faltarão ocasião de ver. E enquanto esse momento não chegar, estaremos orando pelo incrédulo, colocando em prática o segundo mandamento que Jesus nos deixou e que me toca imensamente, que é: ame o seu próximo como a si mesmo. E nunca, nunca, nunca vamos deixar de orar por esse irmão incrédulo. Porque se devemos amar o próximo como nos amamos, e temos fé, e vemos o quanto isso é bom, é por essa nossa oração que ele chegará um dia e deixará de ser um incrédulo. E aqui eu me despeço de todos vocês. Espero ter sido útil nesta apresentação. Desejo a todos que sejam extremamente e imensamente abençoados por Deus. Graças a Deus, hoje e sempre.